Oi, família querida, bem-vinda! Vamos fazer mais um consultório juntos. Quais são os seus valores pessoais? O que você entende sobre valores quando diz assim, estes são os meus valores, estes são os meus princípios que norteiam a minha vida? Como você se relaciona com esses valores? Nós vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Eu conto com você participando com a gente, interagindo sempre que quiser. Fique muito à vontade. Apresento com muito carinho as minhas convidadas de hoje, já conhecida de quem acompanha o consultório de família, e é sempre um prazer recebê-las aqui. A primeira delas, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda, tudo bem? Tudo muito bem, gratidão, é bom estar aqui com você e estar com você na sua casa também, com licença. Estamos entrando. Obrigada, muito bom. Acompanhada da Anne Fonseca, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E já fizemos bons programas juntas, hein? Recebê-las aqui hoje mais uma vez é motivo de agradecer, porque sempre vocês juntas. Faltou aqui só a Ive para ser o trio Parada Dura, as Fonsecas. Meus amores, vamos falar sobre valores? Vamos. Raquel Fonseca, pode conceituar para a gente o que são os valores? Porque é muito comum ouvirmos dizer, não, mas eu não abro mão dos meus valores. E muitas vezes nós não consideramos o que eles significam e como eles nos constroem, como eles nos formam. Fala para a gente. Olha, os valores, o valor ele é um sistema agregador. Ele faz parte da vida do ser humano, mesmo sem o ser humano saber quais são. Aliás, uma boa parte das pessoas nem conhece quais são os seus valores. Elas falam usando a palavra sem entender. Sabia que os valores são determinantes na vida de uma pessoa, na sua vida? Sim, eles são determinantes. E isso em todas as áreas da vida. Como assim determinantes? É sim, porque o valor, ele está inserido em cada contexto, em cada situação, mas a pessoa não percebe. Um dos meus valores, você acredita que eu só fui tomar consciência dele depois da perda da visão e daquele episódio já contado aqui? E aí eu tomei consciência. Eu falei, que interessante. Então, o valor é diferente de princípio. As pessoas, muitas vezes, dizem que não abrem mão dos princípios e não abrem mão dos valores. Quem estabeleceu os princípios? Onde é que nós os encontramos? Bom, os princípios foram estabelecidos pelo Senhor. E se todas as pessoas atendessem os princípios, elas teriam valores. Por exemplo, dentro dos estudos da filosofia, da sociologia, o amor é considerado um valor. Mas eu pergunto para você, é um valor ou é um princípio? Bom, eu mesma respondo, é um princípio e é um mandamento que me torna uma pessoa com um valor reconhecido, se eu de fato amar como Jesus amou. Jesus falou tantas outras parábolas, orientações, há mandamentos e há palavras que ele falou. A compaixão, por exemplo, a compaixão é um valor. Sinceridade é um valor. Mas a própria palavra de Deus diz que a minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Então, se eu cumprisse os princípios, eu teria todos os valores. Os valores, eles são sempre positivos, mas existe o antivalor, que envolve o comportamento da pessoa, mas ainda assim, Darleide, num comportamento que pode ser, às vezes, aos nossos olhos, negativos, ele foi movido aquele comportamento por um valor que a pessoa tem. Então, todo ser humano tem valores. Não é o valor do ser humano que eu estou falando de valores dentro de um sistema. E para que isso serve? Para nos relacionarmos, para eu me relacionar com a vida e com as pessoas também. Então, ele é regulatório. Eu posso dizer que valor é como você está e que princípio é o que você é.
Ok, boa. Anne. De uma forma muito mais simples do que a linda forma rebuscada que minha mãe já falou, valor é aquilo que é importante para mim. Ele determina a forma como eu vivo, como eu reajo, não que isso justifique uma reação ruim em determinadas situações, porque todos nós somos capazes de reagir de uma forma boa e assim por diante, mas ele determina a minha reação, porque eu ajo como eu ajo, porque eu reajo como eu reajo nas mais variadas situações. Ela colocou, por exemplo, que ela só foi ter clareza de um valor dela nessa questão que ela passou recente de perda parcial de visão. E isso que ela falou é muito interessante agora há pouco, que muitas vezes as pessoas não têm clareza de quais são os valores delas. Só que isso não justifica, Darleide, o fato de, eu não sei que não existe a lei da gravidade, vou jogar tal coisa que nada acontece. Não, a lei da gravidade continua existindo, eu jogando a maçã, o caderno, o celular, o que for. Os valores, mais ou menos a mesma coisa. Então, conforme eu tenho clareza dos meus valores, algumas coisas vão ficando mais claras na minha vida e mais fáceis, inclusive os relacionamentos interpessoais, inclusive dentro da família, ambiente de trabalho, mas falando de relacionamentos no ambiente familiar, para ficar mais fácil, quando eu sei quais são os meus valores, quando eu sei quais são os valores do meu cônjuge, dos filhos, de mãe, de pai, isso torna o ambiente mais leve e eu posso ser mais assertiva em me relacionar com quem está próximo de mim. Porque muitas confusões existem, eu falo muito isso em atendimentos, em palestras, em lives, muitas confusões a gente acaba tendo e entrando sem saber que é por conta dos valores que estão sendo atentados. O valor é algo que é importante para mim e por ele, ainda que eu não tenha clareza dele, eu me levanto para defendê-lo. Ficou claro? Uhum, muito, muito claro. É justamente essa abordagem que a gente quer fazer para trazer essa clareza que muitas vezes nós não temos, ou simplesmente falamos a respeito, mas, por exemplo, são valores que de fato nos levam a tomar determinadas atitudes, fazer determinadas escolhas, reprovar algumas outras decisões e escolhas. Isso, por exemplo, é aquilo do qual eu não abro mão. Quando eu tenho consciência, eu não abro mão dos meus valores. É um valor para mim ser honesta, por exemplo. É um valor para mim ser fiel. É um valor. Eu não abro mão da fidelidade e da honestidade. É por aí que a gente está chamando a sua atenção para considerar o que é mesmo, quais são os valores que te constituem. Raquel? E onde isso causa conflito dentro da sua casa? Por exemplo, é considerado valor a autoestima. Uhum. E aí a esposa tem uma autoestima muito boa, mas o cônjuge talvez deixe de alimentar o copo do amor como deveria e talvez no pilar conjugal essa esposa tenha a estima um pouquinho mais baixa. Com a estima um pouquinho mais baixa, ela deixa talvez de oferecer ao marido aquilo que ele aprecia e que talvez seja um valor. E ali começa um conflito conjugal muito sério. Bem o que você pontuou também, né, Anne? Exatamente. Então, quais são os seus valores? E aí, Darleide, vem a questão, logo no começo do programa, do como é que eu posso, então, saber quais são os meus valores? Uhum. E é muito interessante. Eu tenho trabalhado com isso nas aulas que eu dou, também com os clientes que eu atendo. E existe uma forma, mas eu vou dar um exemplo. Posso, logo no começo? Claro. Porque há coisas que a gente, às vezes, deixa mais para o fim. Mas eu tenho dito no começo, eu quero entregar o que é bem importante. Pensa numa situação que ontem, essa semana ou a semana passada, deixou você zangadíssima. Essa pessoa para a qual eu estou falando. Zangadíssima, com raiva, triste, chateada, deprimida, talvez, irada, irai-vos e não pequeis. Então, o que foi que deixou você assim? A partir disso, descubra qual foi a razão e vai observando. Tira uma foto do que aconteceu. O que foi que deixou? Provavelmente, um valor seu ou dois foram atingidos. Foram pisados, entende? Nem a pessoa sabia daquele valor. Eu vou
dar agora o exemplo que nós já falamos 2 vezes aqui. Qual foi o valor que eu descobri, Darleide? Quanto tempo? 70 anos para descobrir. Independência. Independência é um valor. E as pessoas que me olham, elas me consideram independente. Mas não basta você me considerar. Eu preciso saber. E isso acontece também. Às vezes você chega para uma pessoa e diz assim, você é linda, mas a pessoa não se vê assim. Nos valores é a mesma coisa. A Raquel é uma pessoa independente, porém, quando aconteceu o que me aconteceu em relação àquela perda de visão e Deus fez um milagre comigo, Darleide, eu fui entender o que é dependência. E ali teve momentos que eu chorei, que eu me senti frustrada e me senti confusa, até que eu entendi que o valor, que independência para mim é um valor. Mas não é essa independência que talvez você esteja pensando. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da pessoa, do ser, do como eu estou. O valor tem relacionamento a como eu estou. E eu estava com tremendas limitações, precisando de ajuda para tudo. E esta minha querida filha, minha família, e você talvez tenha me ajudado orando por mim e outros, mas eu tinha limitações que eu desconhecia. Então hoje, a independência é um valor tão importante que ela me faz mais cuidadosa. Esta semana eu voltei ao Doutor Enos. Eu tinha data marcada, dia marcado com meses de antecedência e eu fui autorresponsável. A autorresponsabilidade está tremendamente ligada a valor. Posso fazer um gancho aqui, Darleide? Eu gostei da fala dela que após identificar esse valor nessa situação, ela se tornou mais cuidadosa. Isso é sabedoria. Quando eu tenho clareza de quais são os meus valores, eu posso ser mais cuidadosa em preservá-los, em protegê-los e também em relação aos outros. Então, eu quero dar aqui um exemplo, vai ser novamente um exemplo conjugal, ela já deu, mas é muito claro e esse exemplo aqui é um pouco clássico, viu, Darleide? Talvez você já tenha visto por aí nas suas andanças. Eu quero que vocês pensem aí, uma esposa onde no qual o valor dela é família, por exemplo. Ela, quando pequena, adolescente, quando jovem, ela sonhava em se casar, Darleide. Ela tinha o sonho de constituir a família dela, de ter os filhos, de cuidar do lar, de cuidar da casa. Ela cresceu com esse sonho e nós vamos ser uma família feliz, nós vamos juntos para a igreja. É um valor muito alto, ela nem tem clareza disso. Ela cresceu achando que é apenas sonho. E ela se casou com um homem que tem como um dos valores mais altos, porque os valores também eles têm escala, não são todos que estão em primeiro lugar juntos. Então, para ela, vamos colocar assim, que em primeiro lugar o valor é família. Ela se casou com um homem que em primeiro lugar tem como valor trabalho. E esse homem foi criado e ele foi educado e ele também cresceu sonhando em ter o lar dele. Mas qual era a visão dele? Eu quero ser provedor, eu quero buscar o melhor para os meus filhos, eu quero ser aquele que ajuda a minha esposa, eu quero cuidar da casa. Então, ele tem como valor alto trabalho. Ela tem como valor alto família. Não sei se você em casa já percebeu onde é que eu vou chegar. Que problema que eu estou criando. Nenhum deles tem clareza desse seu primeiro valor em primeiro lugar. E eles se casam. E a partir do momento que junta as escovas de dente, os problemas começam. Não porque eles queiram, não porque eles não se amem, não porque eles não sirvam ao mesmo Deus ou nada do tipo, mas porque eles não têm clareza dos próprios valores e não têm clareza do que é um valor importante um para o outro. Então, essa mulher começa a perrinhar. Daqui a pouco está virando a mulher de Provérbios, e não é a mulher de Provérbios 31, é a outra, é a rixosa, tá? Acho que está em Provérbios 15, se eu não me engano, é a rixosa. Você não fica em casa, você não me valoriza, você não valoriza esses filhos. Como eu não valorizo esses filhos? Esse homem começa a se levantar. Eu faço tudo por essa família, eu trago o pão, o plano de saúde está pago, essas crianças estão fazendo curso de inglês, espanhol, mandarim, chinês, tudo. Falar, mas não é isso, e vira uma guerra. E quanto mais essa mulher grita, seja no volume ou não, você que está em casa, mais esse homem grita, seja no volume ou não, porque cada um quer ser ouvido. E como eles não têm clareza dos valores deles, eles estão falando da forma como eles conseguem naquele momento. Que é no gritar, que é dizer que está magoado, que é dizer que está ofendido. Você imagina quanto facilitaria, Darleide, se essa mulher soubesse o seu valor, se esse homem soubesse o seu valor, e se eles conversassem a respeito disso.
Olha, na verdade, essa mulher pode dizer, para mim é importante que você esteja em casa para jantar com as crianças e comigo. Pelo menos 3 vezes na semana. E ele vai dizer, olha, para mim, na verdade, é importante que você me apoie na carreira que eu estou construindo, no trabalho que eu estou desenvolvendo. Para o homem, o trabalho faz parte da identidade dele. Então, quando eles conversam sobre isso, é o ser cuidadoso com o valor. Não só com o meu, eu aprendo a me expressar, dizer... Você pode respeitar isso aqui? Você pode compreender que isso é importante para mim? E aí, ele também vai expressar e dizer a mesma coisa. E aí, Darleide, enquanto casal, eles vão aprender a construir um lar feliz. E posso colocar uma cereja nesse bolo? Fique à vontade. Ou uma pimentinha aqui nessa conversa, que é o seguinte. Todos nós, o ser humano tem valor, tem valores nessa linha que nós estamos colocando aqui. Seja uma pessoa que já fez coisas horríveis ou não, todos nós temos valores. Agora, o ideal, e eu aprendi isso há poucos anos, graças a Deus, antes de casar, e meu esposo, meu amado esposo Juliano, que está aí assistindo, também aprendeu isso antes de nos casarmos. O ideal seria que as pessoas, antes de se casarem, antes de constituírem a própria família, sentassem e conversassem. Além de quais são os seus valores, quais são os meus, quais serão os valores que vão basear, que vão nortear a nossa família. A família que a gente está constituindo agora. Porque, Darleide, os valores são passados, as informações são passadas. Vocês são mães e sabem disso melhor do que eu, que ainda não sou. As crianças vão absorvendo aquilo que tem dentro da casa. E os pais têm informações. Isso é importante. Eu quero educar, eu quero ensinar isso para os meus filhos. Mas quando nós definimos certos valores que vão basear as famílias, isso também facilita muita coisa. Um dos valores da minha família com o Juliano, da família que nós constituímos, a gente definiu, é companheirismo. Porque isso, para ele, é um dos valores muito altos. E nós entendemos a importância do companheirismo no lar. Então, tem muita coisa que lá em casa a gente faz junto, não necessariamente por vontade, porque queira, porque é prazeroso, porque é fácil, mas porque é um dos valores da família Fonseca do Prado. E isso facilita muitas coisas, não necessariamente, querido amigo que está em casa, presta atenção. Nos tempos de bonança, quando as coisas estão suaves, quando suas contas estão pagas e o dinheiro está sobrando no banco. Mas justamente quando os tempos são desafiadores, Darleide. É quando o barco está chacoalhando que você chega até a duvidar. Será que Jesus está mesmo no barco? Nessas horas, os valores que foram definidos para nortear a nossa família, eles, juntamente com os bons princípios, vão nos ajudar a ficar firmes. Que dizer, né? Que ela é maravilhosa. Só isso. Eu amo. Raquel, você pode, por favor... E aqui tem muito dos valores transmitidos por você, né, Raquel? Amém. Que nós, não sei se vocês perceberam, né, gente? Vai que chegou agora, não entendeu direito. Raquel Fonseca, mãe da Anne Fonseca. Então, a transmissão de valores, a transmissão de conhecimento, a transmissão de princípios, isso tudo emocionou? Raquel emocionou. Dá a mãozinha, mamãe. Claro que emociona. Aham. Sabe por quê? Antes dos valores vêm os princípios. E foi a minha mãe, meu pai, a família que ele me deu, que me falou sobre os princípios. E à medida que eu recebi, dentro das condições e características ali e circunstâncias, eu deixei de ser movida pelas circunstâncias e eu passei a ser movida pelos princípios. E hoje eu vejo algo que eu nunca imaginei ver e ouvir. Quer dizer, ouvir e ver isso aqui é receber na terra o que nós achamos que só no céu. Mas o céu começa aqui. Lindo. Obedeça ao Senhor. Custe o que custar, mantenha os princípios do Senhor. E estes valores dos quais estamos falando, sabia que o caráter, ele é formado pelos valores. Caráter não é valor, mas caráter, ele é formado pelos valores. E o que é mesmo que vamos levar? Um caráter à semelhança de Cristo Jesus. Você já me ouviu dizer aqui, Darleide já me ouviu e eu repito, por favor, agregue valor ao seu caráter. Sabe, a lista de valores é enorme. Não dá para, neste programa, darmos quais são os valores, então. A lista é enorme. Valor você não escolhe, você desenvolve.
caráter, ele é desenvolvido também, agregando valor. Então, quando eu apresento a lista de valores, a pessoa pode olhar e dizer: eu gostaria de desenvolver este valor. E eu vou dizer para esta minha coach, para esta pessoa que até vem buscar um conselho. E como você pretende fazer isto? E a partir daí, Darleide, inicia uma jornada em relação àquele item. Mas na jornada da vida, as escolhas que eu faço, e a palavra que nós já usamos aqui, tanto a Annelise quanto eu, e eu uso com toda segurança, os meus valores são determinantes, porque são os meus valores que me fazem escolher o que eu escolho, decidir o que eu decido. E Darleide, será que você, como uma pessoa que me conhece razoavelmente bem, temos convivido, Deus tem permitido isso? Será que eu sou uma pessoa que só tenho acertos? De jeito nenhum. E quando eu cometo um erro, uma falha, eu me sinto frustrada, eu me sinto arrasada, eu fico triste. E sabe quem me faz sentir assim? O Espírito Santo. Porque quem comete erros e falhas e acha que está tudo bem, essa pessoa já mostra quem ela é e como ela está. E depois disso, eu vou buscar o equilíbrio. E este papel é meu também. Porque as pessoas querem, então Deus, então o opositor e ela. Onde está a autorresponsabilidade? Você faz parte dessa engrenagem, né? Anne, ainda sabedores que, como bem diz a Raquel, que há uma infinidade, né, na lista de valores, mas há alguns que são principais. Eu acho importante a gente pontuar alguns dos principais valores. Poderia citar alguns? Darleide, vários. Eu vou colocar aqui respeito. Respeito é um valor que ouso dizer que deveria ser de todas as pessoas. Verdade. Mas, como ela disse, não é algo que necessariamente escolhe, mas pode ser desenvolvido. Eu estou aqui com uma colinha, gente, que são muitos os valores, muitos Justiça mesmo. É um valor. Justiça. Você mesma já falou lealdade, honestidade. E há uma coisa interessante. Amor, as pessoas dizem, colocam na lista de valores. Mas amor é mandamento, é princípio, não é? Confiança. E a confiança é um valor que, para quem tem, quando esse valor ele é ferido, ele é atravessado, o exercitar o 70 vezes 7 lá do perdoar é muito desafiador. Porque quem tem a confiança como valor, Darleide, e é cristão, claro, entende que precisa perdoar. Mas na cabeça da pessoa é como se fosse assim, eu não entendo como o outro foi capaz de trair a amiga, o colega de trabalho, enfim, ferir a confiança, porque para ele isso é muito forte. Mas aí nós precisamos nos lembrar que a Darleide tem os valores dela, eu os meus, enfim, cada um de nós. Então, o valor ele não é algo universal. É algo único, ele é intrínseco a mim. Só que aí eu preciso ter essa clareza de respeitar, ainda que eu não entenda, embora a confiança seja algo e respeito, enfim, mais claro. Então, vou pegar um exemplo que talvez aqui entre mais nessa linha de talvez não ter clareza, que é a competência. A competência pode ser um valor. Então, alguém que nasceu e cresceu com essa visão de competência de eu preciso ser uma pessoa competente, eu preciso dar o melhor em tudo que eu faço, enfim. Só que olha como é interessante, isso pode acabar chegando no caminho do princípio, porque eu vejo isso de fazer o meu melhor, me dedicar, só que eu vou na palavra de Deus, e o que está escrito lá? Aquilo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Anne, então tudo que está na palavra de Deus é princípio? Não necessariamente, mas tudo aquilo que é ordem do Senhor, tudo aquilo que é mandamento, quando eu digo mandamento não é só os 10 mandamentos, mas que Ele manda que a gente faça, Darleide, é princípio. E aí, para ficar mais claro para você essa divisão, eu vou colocar assim, os princípios, e se você discordar de mim, fique muito à vontade, tá? Porque você é minha mãe, e você também, porque é a apresentadora do programa. Eu vou colocar que os princípios são as raízes de uma árvore. Os princípios, eles vão me manter em pé, vamos colocar assim. E eu vou colocar que os valores, eles são o caule, eles são as flores, ele pode chegar nos frutos. Então, os valores, eles até podem mudar. O exemplo que ela deu, um cliente que chega e fala, eu quero aprender
desenvolver isso aqui. O exemplo que eu coloquei do casal, esse casal que vai sentar e vai ajustar, não é que ela vai abandonar o valor família, não é que ele vai abandonar o valor trabalho. Falar, então tá, já que a gente está nesse casamento e a gente quer fazer dar certo, já que é até que a morte o separe, vamos fazer isso aqui ficar legal, vamos fazer dar certo, vamos fazer ser um ambiente bom. Então, eles vão negociar de tal forma que seja ajustado, não é negociar para abandonar. Já os princípios, eles são inegociáveis. Eu vou dar um exemplo pessoal. Para mim, um princípio é a guarda do sábado. A ponto de, já fui demitida por isso. A ponto de, já não entrei em entrevista de emprego em empresa por conta disso. Nossa, Anne, mas você não perdeu? Se eu contasse o nome do escritório que eu fiz entrevista, ia ter gente que ia tremer nas bases aí no passado. Você não foi, mas nem me faz sofrer. Quando mexe nos princípios da lei, a pessoa nem se abala. Só que não vou nem sofrer com isso, isso aqui para mim é certo. Já nos valores, a gente quer se levantar, a gente quer defender. Não porque seja mais importante, mas eu quero fazer o outro entender aquilo que... É isso aqui é muito importante para mim. Longevidade é valor. Sim. Paciência é classificada como valor. Motivação, paz. A lista é muito grande. Tanto por agregar ao caráter, não é? Verdade. Muito bom. Meninas, fechamos o nosso primeiro bloco, vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta e esse assunto mexe com a gente, para a gente de fato até filosofar aqui dentro, mas que vai nos levar não somente a ficar no pensamento, mas na prática, na conciliação entre os nossos valores, princípios, nossas relações, nossas escolhas, decisões. É papo bom, é aprendizado sempre aqui no consultório. Esperamos você. Até já. Queridos, vamos voltando aqui para o nosso consultório. Quero lembrar a você que temos aqui em mãos a revista Entre Família, para você entrar em contato com a gente, pedir a sua revista e estudar sobre ser família, relacionamento conjugal, entre os pais e os filhos, saúde emocional, quanto conteúdo gratuito para você entrar em contato com a gente e receber aí em casa. Tem sobre finanças, depressão. Tem uma lição aqui que me chama muito a atenção, é quando o amor acaba. A lei de não nos amamos mais, aqui estamos em crise conjugal, ou estou com dificuldades em me relacionar com parentes, ou mesmo com os meus filhos. Vamos tratar sobre isso, entendendo melhor a raiz das nossas questões conflituosas. Entre em contato com a gente, pede a sua revista Entre Família agora. Mande o seu WhatsApp para o 12, que é o nosso DDD, 982444449. Anota aí devagar, com calma, manda para a gente o seu pedido assim. Darleide, manda para mim a revista Entre Família. A nossa equipe vai fazer o seu cadastro e você vai receber em casa gratuitamente a revista Entre Família. E a gente continua aqui hoje com a doutora Raquel Fonseca e também com a Anelise Fonseca. Nós estamos falando sobre princípios, valores, entendendo melhor para que você consiga ter um avanço maior sobre autoconhecimento, por exemplo. Quais são os seus valores? Ou seja, aquilo que realmente é muito importante para você. Aquilo que te move, que faz parte, inclusive, do seu caráter. O que é muito importante para você? Essa é a nossa busca, o nosso entendimento aqui hoje como facilitadoras para que você consiga captar o melhor possível, para que viva melhor com você mesma, com os seus em casa, com a vida e em sociedade. Raquel Fonseca, Anelise Fonseca, estávamos falando sobre alguns valores importantes. Sabe-se que hoje dizemos que estamos vivendo crises de valores. As pessoas estão em crise nesse sentido. O que é o valor para um, valor para outro, mas até socialmente falando. Por exemplo, vamos pensar aqui num personagem bíblico, Raquel. O bom samaritano. Aquela brincadeira de sábado à tarde com as crianças. Estou pensando. Verdade. Como é que você está aí pensando? Por exemplo, se eu olho para a figura do bom samaritano, eu logo posso pensar que ele, claro, é um homem que tem valores. Me fala a respeito desse personagem, ainda para a gente destrinchar sobre valores. Ele tinha um valor. Um valor muito óbvio dele é a compaixão. Mas você se lembra que os samaritanos eram desclassificados dentro daquele contexto? Então, além da compaixão, ele possuía outros valores do tipo, Anne,
Reconhecimento? Reconhecimento. Prestígio. Prestígio. E isto também o movia. A compaixão o moveu, a Bíblia diz que sim. E se tudo estivesse escrito, não teria espaço, nem tinta, nem papel. Mas o que moveu também foram os valores dele. Ele era um homem que parece que tinha uma certa importância. Darleide, está escrito que este homem estava indo. Era de Jerusalém para Jericó. Jerusalém. Regras, leis, normas, rituais. Esse entra, esse não entra no templo. É assim que está escrito. E Jericó? Lugar de negócios. E me parece que ele estava indo para trabalhar. Então, ele tinha um objetivo. As pessoas que têm valor, mesmo quando estão com o foco no objetivo, elas podem exercitar a compaixão. Ele manteve o prestígio, ele manteve o horário da reunião. Ele chegou onde ele precisava chegar, Darleide. E ainda assim, ele teve compaixão. Ele foi responsável, ele teve autorresponsabilidade também. Quando ele chegou para o dono da pousada e disse, olha, isso aqui vai custar tanto, cuida dele. E quando eu voltar, se tiver mais despesas, olha quantos valores, Annelise, você identifica aí que este homem tinha? Sim. Mas há valores que são, numa escala de valores que são predominantes, né? Por exemplo, a gente pode pensar que ele, em face de chegar a tempo, em face de realizar um negócio, mas diante da necessidade daquele homem que carecia da sua compaixão, ele pode ter dito, entre todas as coisas, isso aqui é o mais importante. A compaixão falou mais alto. A compaixão fala mais alto. Temos valores que falam mais alto, Sim, né? Exatamente. A gente pode ver isso, eu gostei dessa tua fala, Darleide, na questão de Pedro. Dois valores que eu penso aqui de Pedro, o discípulo de Jesus, o Pedro antes, né? Aquele afoito, enfim, ousadia, porque ousadia entra na lista de valores, e prestígio. Ele era um homem que ele gostava de prestígio, com a maioria dos discípulos ali, vários deles, né? João, irmão dele, Jesus, dá para deixar cada um aí de um lado, né? Quando chegar aí a hora. Então, ele gostava de prestígio, mas ele era um homem ousado, era um valor dele. Ele foi o único discípulo que, Jesus é o Senhor, me manda, vai, eu quero andar sobre as águas. Gente, a gente prega muito e fala muito, porque ele tirou os olhos de Cristo, porque ele... Gente, Pedro tomou um caldo, mas ele foi o único discípulo que andou sobre as águas, Darleide. Ele tem uma ousadia dele, coragem. que mesmo depois, quando ele tem um encontro com Cristo, eu vou colocar assim no sentido, né, batizado no Espírito Santo, enfim, o Pedro depois da real conversão, essa ousadia continua até. Só que agora ela é canalizada da forma certa. Então, alguém vem, alguém pede, ele chegando no templo acho que com João, né, e o cego. Era o cego, não, paralítico. Era o paralítico na porta do templo. Falou, tem uma esmola? Falou, eu não tenho. Dinheiro eu não tenho não, meu amigo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu tô te entregando Jesus. Essa ousadia desse homem, eu me pergunto, cadê que eu quero dessa ousadia? De onde que esse homem andando na porta do templo, eu chegando na igreja, falando, levanta e anda. É um negócio impressionante. Então, a ousadia continua. O prestígio nesse momento, Darleide, eu não vou ousar dizer que ele saiu de cena, mas ele diminui. E um valor que a gente vê mais forte para Pedro depois é a fé. A fé desse homem é um negócio impressionante, tanto que, pelo Espírito Santo, num dia esse homem prega, vai 3 mil para dentro da igreja. Então, a gente vê os valores sendo usados da forma adequada e pelo poder de Deus, é um negócio maravilhoso. E se você me permite colocar, é assim, eu preciso ter clareza, eu digo na primeira pessoa, para você pensar você com você mesma e você mesmo. Os meus valores, eles estão alinhados com os princípios do reino? Os meus valores estão alinhados com os princípios de Deus para a minha vida? Porque não adianta nada eu sair por aí, isso aqui é um valor meu, vou viver do jeito que eu quero, não afeta nada, não. Afeta, viu, meu amigo? Afeta sim. Você vai buscar informação nessa vida que já tem mais que comprovado que um monte de coisa que você faz afeta o teu entorno. Ai, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não vai afetar meu filho que nem existe. Afeta, tem um monte de estudo comprovando. Você vai buscar depois, não vou entregar de bandeja aqui não, agora que não é o foco. Mas tudo afeta, Darleide, tudo tem reação ao meu redor. Então esse papo de a vida é minha, o corpo é meu, minhas regras, são os meus valores. Se isso aqui está conflitando
com os princípios do reino, com aquilo que Deus deixou estabelecido como princípio, então eu preciso dar uma olhada, eu preciso ajustar. Porque ousado Pedro continuou sendo. Gente, olha Paulo, que antes era Saulo. Também é uma ousadia, ao meu ver, muito maior que a de Pedro. Era uma fome, era uma sede de fazer justiça, inclusive, a gente pode colocar que era um valor dele, que antes esse homem perseguia cristão na certeza de que ele estava fazendo certo, Darleide. Me dê as cartas, quem vai eu mesmo, não vou terceirizar não, sou eu que resolvo. E esse homem, depois que ele é derrubado, porque Deus fala com a gente na linguagem que cada um entende, né? Depois que ele é literalmente derrubado do cavalo, que ele fica cego, fala, então esse é o meu caminho, é esse aqui. Vamos em frente, eu vou fazer. Vamos pregar, vamos avançar. Então, a mesma coisa, a ousadia de Paulo, a fé, dedicação é um valor também. A dedicação de Paulo é um negócio estrondoso e é um exemplo muito grande. E quando você falou, por exemplo, do prestígio que Pedro poderia ter como valor, nós estamos aqui conjecturando em face do que está escrito a respeito desse homem, do movimento que a gente percebe de Pedro ali com Jesus, com os demais discípulos, a sua atuação no livro de Atos. Mas você vê um ato após que o homem que talvez gostasse do prestígio, agora alinhado precisamente com os princípios do reino, ele lança todo e qualquer prestígio para o Senhor. Perfeito. Né? Continua sendo importante, mas ele diz, não é por mim. É tanto que é profético pelo próprio Jesus e se concretiza, ele diz, eu ser crucificado na mesma posição que o meu Senhor? Não. De cabeça para baixo, pelo menos, porque Ele é o único. Então, é de arrepiar, assim, como a gente, quando se alinha com os princípios do reino, faz diferença, né? Perfeito. Você usou a palavra perfeita, quando se alinha, alinhamento. E você acha que você está fora dessa necessidade? Eu não estou. Eu estou a cada dia fazendo alinhamentos. Se eu deixar de prestar atenção no meu comportamento, naquilo que eu falo, quantas vezes por impulsividade. Impulsividade jamais é virtude. Mas há momentos em que na impulsividade a pessoa salva vidas, se joga na piscina para tirar de dentro da piscina a criança, salva vidas. Então, a impulsividade, esse alinhamento, ele é diário, ele é constante, é lapidação da lei. E à medida que se faz, quem será que é a mais beneficiada, Annelise, quando você faz o alinhamento, quando você sabe quais são os seus valores? Quem será? Sou eu mesma. E eu sou objeto do amor incondicional de Deus. Jesus veio e deu a vida por mim. Eu sou beneficiada, entende, Darleide? Agora, a minha filha, ela passa a ser, porque o alinhamento, os valores que eu estabeleço e à medida que eu os agrego, ele tem efeito colateral. Isso, sim. Isso. Maravilhoso. Muito bom. Anne, você ia falar? Não. Pensei Por enquanto não. Olha, a Raquel, né, enquanto nós conversávamos sobre o tema, ela acabou compartilhando um texto que, assim, é um texto um tanto extenso, mas ela vai dar ênfase ao caráter e os valores intrínsecos ou na formação desse caráter. É um texto, entre outros, de Ellen White. Ela vai dizer, o caráter não vem por acaso. Agora nós vamos entrar um pouquinho na formação, no desenvolvimento dos valores que impactam, ou melhor, que participam exclusivamente da formação do nosso caráter. Não é determinado por uma explosão de temperamento, por uma explosão de vontade, de desejo. Isso seria um passo na direção errada. É a repetição do ato que faz com que se torne hábito e molda o caráter, seja para o bem ou para o mal. Pensando nessa direção, ainda assim nós vamos ver que pessoas que fizeram escolhas erradas, que impulsivamente ou premeditadamente ou porque se perderam na vida, cometerão, por exemplo, crimes. Mas é fato que até mesmo dentro de um presídio, há pessoas que, criminosas como estão sendo acusadas ou já condenadas ou ainda em processo, mas tem essa situação carcerária no Brasil também a se considerar, mas as pessoas que estão ali
elas também têm valores, Anne? Sim, sim. Porque lembrando como eu falei, brincando no início, mas era sério, né? Quando eu falei assim, vou falar de forma simples o que ela falou, os valores são aquilo, são as coisas que são importantes para mim. Então, não importa se alguém que está num presídio, se alguém que está internado no hospital, se alguém que é um morador de rua, não importa, todos temos valores. E aí eu trago um exemplo prático. Todos sanos. Ok. Sim, sim. Ok? Ok. Sim. E aí eu trago um exemplo prático, Darley, dentro disso que você colocou, que é assim. Eu sei que tem pessoas de outros países que assistem, então eu vou focar o exemplo no Brasil, ok? A maioria de nós sabe, não precisa assistir muita televisão para isso, que dentro dos presídios nossos brasileiros existe um crime que a maioria dos criminosos não tolera, que é abuso sexual infantil. Para eles, para a maioria dos criminosos, isso é um terror, isso é um horror. Então, muitas vezes é comum você ver a notícia no jornal, a manchete na internet, que uma pessoa que foi presa por esse crime, é muito comum ela ficar separada, porque já sabem que entrando ali, o que vai acontecer com essa pessoa por parte dos outros presos. Ela será penalizada, ela sofrerá alguma sanção por parte dos outros presos. E olha que interessante, que cometeram outros crimes, mas que esse daqui eles não suportam e não admitem de jeito nenhum. Então, talvez você já tenha visto entrevistas ou documentários a respeito de pessoas que foram presas a despeito do crime que tenham cometido, que falam, fez tal coisa, fez isso, fez aquilo. Não, a família não. Com a família você não mexe. Ele paga as contas da esposa, ele cuida da sogra, alimenta os filhos aqui, porque família para ele é um valor importante. Por mais que ele tenha roubado tal empresa, feito tal coisa. Então, de novo, para ser bem claro aqui, eu não estou justificando os atos dessa pessoa indevidos. Eu estou só explicando a questão que todos temos valores. Então, quando você vira para alguém e fala assim, essa pessoa não tem valor, não existe isso. Tanto no sentido de que todos temos valores, quanto no sentido que ela passou pincelando no início para Deus, todos temos valor. Mesmo, não importa o cara que está preso ou você, em qualquer lugar que esteja. Então, no sentido que for, todas as pessoas têm valor. A questão é que existe esse valor escalonado, alguns valores são mais importantes que os outros para cada um de nós, isso também é natural. E o que eu vou fazer com isso? Porque, como a gente comentou agora há pouco, não basta falar assim, eu tenho valor, esse valor é meu, é tal, é dessa forma, e eu vou sair vivendo de qualquer forma, justificado em cima disso. Deixa eu ainda acrescentar uma coisa importante, antes que você diga, terminou. Pacto é uma coisa, valor é outro. E existem pactos sociais que são feitos. E existem os interesses do cargo. Um executivo numa empresa, alguém ocupando um cargo importante, e aí você desenvolve o restante das questões por conta dos interesses, os interesses próprios. Então, eles se colocam acima do valor, dos valores e os pactos. Olha, enquanto você estiver aí, enquanto eu estiver aqui, isso aqui vai funcionar assim. E as pessoas fazem um sistema regulatório, esquecendo que existe um sistema maior. Esquecendo que as coisas são sistêmicas. E esquecendo que há um Deus que está no comando do universo também. Ótimo. Mas, meninas, eu quero pontuar também uma questão que me ajuda, inclusive, a formulá-la. Mas assim, olha, há pessoas que passam por cima dos seus valores e princípios para alcançar o que elas intentam. De quem nós estamos falando? De que tipo de caráter nós estamos falando? De que tipo de pessoas que lidam dessa maneira com os seus valores e princípios em nome de um bem, em nome de alcançar algo que ela deseja? Ela também está em busca de executar um valor? Eu vou pedir para eu responder primeiro e você vai completar ou discordar depois, uma coisa que está na minha cabeça. Já que estamos em casa aqui, Darley. Na sua casa, né? Isso, Desculpa, na sua. Viu? Por favor, sinto muito. Eu vou ser honesta com vocês, eu vou responder a primeira coisa que veio na minha cabeça. De que tipo de pessoa estamos falando? Do ser humano. Yes. Ótimo. Parabéns. O ser humano é capaz de qualquer coisa. O ser humano separado de Deus, o ser humano que não tem os princípios enraizados no reino, ele é capaz de qualquer coisa. Quantas pessoas que estão em casa, ou talvez nós três aqui, já pensamos em algum momento, eu não acredito que eu fui capaz de fazer tal coisa. Eu não acredito que eu fui capaz de falar tal coisa. Então, vamos para o exemplo prático. Honestidade é um valor da pessoa.
Não, a pessoa não rouba, não, a pessoa paga os impostos, a pessoa... Tudo. Aí, a pessoa mora em São Paulo, capital. Tá? Se você não mora em São Paulo, capital, eu vou te contar. Em São Paulo, capital de São Paulo, tem uma lei que é a lei do rodízio. Você não pode andar com o seu carro num determinado período do dia, um dia por semana. Isso já faz alguns anos que funciona assim. Aí, Darleide, a pessoa fala, tá dando o horário do rodízio, mas eu sei que aqui, aquela ruazinha ali, o radar tá quebrado. A prefeitura não consertou ainda. Eu vou dar uma roubadinha por ali. É coisa rápida, ninguém vai me ver, eu não vou atrapalhar ninguém. Eu não estou dizendo que honestidade é um valor meu? O que acontece quando é para me favorecer? Ou seja, primeiro, então, os valores eles são escalonados, alguns são mais importantes do que os outros, e eu preciso olhar para o caráter. E além disso, eu, ser humano, preciso olhar para Deus. Porque destituída dele, separada dele, deixando de olhar para ele, se eu baixar o olhar em algum momento, eu, você, todos nós somos capazes de pisar nos valores, atropelar os princípios, tratorar as pessoas para ter aquilo que nós queremos. E culpar o outro. E aí entra o sistema da culpa. E dentro do sistema da culpa é um mundo escuro, tenebroso, que quando a pessoa culpa o rodízio, o governador, o prefeito, a empresa. Quando ela começa a culpar o sistema, ela traz escuridão para a vida dela. E aí as coisas começam a se complicar. E ela diz que é por conta do outro. E ela deixa de olhar no espelho, de entender, de reconhecer seus erros, de pedir perdão, de dizer em determinados momentos, eu sinto muito quando eu disse aquilo, eu fui movida. Reconhecer. Darleide, eu convido quem está aqui hoje e a mim mesma a sermos mais humildes, a termos mais compaixão pelo ser humano. E você é um deles. Posso fazer uma inserção aqui, Darleide? Claro. Existe a pirâmide dos níveis neurológicos que mostra assim, quem eu sou é sustentado pelas minhas crenças, pelos meus valores. Isso aqui no mesmo nível. As minhas crenças e os meus valores são sustentados pelo meu comportamento dentro de um ambiente. E acima de mim está a espiritualidade, está o meu relacionamento com Deus. Eu quero trazer mais um exemplo dentro desse ponto que nós estamos, porque é muito comum nós jogarmos pedra em Judas Iscariotes e jogarmos pedra também em Pedro, né? E aí o clássico que se fala, a diferença entre os dois é que Pedro se arrependeu e se voltou para Cristo, que maravilha. Só que a gente esquece que todos os outros discípulos também desapareceram na crucifixão de Jesus. Então, a gente vê Jesus ali, na verdade, sozinho. Então a gente fala, não, porque é Pedro, é Judas, porque Judas. E a Annelise lá ficou onde? E o fulano, a Beltrano, o ciclano. Então, neste momento, dentro daquele ambiente, né, e voltando aqui para essa questão dessa pirâmide dos níveis neurológicos que eu coloquei, dentro deste ambiente, como eu estou me comportando? E dentro desses meus comportamentos que estão formando as minhas crenças e os meus valores, que vão aqui definir quem eu sou, a minha identidade, como eu me vejo, quando eu olho para tudo isso, destituída do Senhor, eu não tenho chance. É só pela graça dele. Há, hoje, de maneira muito clara, cada vez maior, por conta dos 2 últimos anos que vivemos, pessoas que buscam ajuda dentro da psiquiatria, dentro das terapias. E eu tenho tido algumas aulas onde a psiquiatria está incluindo de maneira clara para seus pacientes um item que eu estou gostando muito. Para pessoas que buscam essa ajuda, que estão com alguma alteração nas áreas emocionais, precisando de ajuda, fazer o bem. Verdade. Fazer o bem. Darleide, há muito por fazer. O que te move, o que move a mim, o que move você? Experimenta engajar-se numa causa de amor ao próximo e de fazer o bem, para ver como fica a vida.
Essa é uma necessidade nossa do altruísmo, né? É uma necessidade que muitas vezes é negligenciada, de darmos a desenvolver esse valor, o altruísmo, a compaixão, a misericórdia e a autocompaixão também. A autocompaixão é fundamental para a gente também parar e para começar algo novo de verdade dentro da gente. E eu estou aqui pensando, meninas, que é muito possível que ali em casa muitas pessoas estejam agora procurando identificar os seus próprios valores e eu não duvido que muitas delas não consigam nomear os seus valores. Porque elas não têm em nenhum momento não foram provocadas a parar e pensar a respeito daquilo que realmente é importante para eles, a não ser no calor. Isso aqui é muito importante para mim, isso aqui é muito necessário, mas de uma maneira que é superficial, mas verdadeiramente. O que é importante para você? O que é um valor ou os seus valores, mas nessa escala, tantas vezes dita pela Anne, ser importante de a gente considerar? O que são prioridades nessa escala de valores para você? Eu penso até ser importante fazer uma reunião de família, fazer uma reunião de casal, né? Encontrar-se um com o outro para discutir o que é importante para mim. Eu preciso comunicar a você. O outro também comunicar de si o que eu considero para mim muito importante para chegar naquele exercício e prática de fato, inclusive, dissolver conflitos. Nós estamos defendendo valores com unhas e dentes, muitas vezes, sem comunicarmos a respeito deles, apenas intuitivamente, digamos assim, isso eu não gosto disso, mas às vezes você nem sabe por que não gosta. Porque foi o seu aprendizado de família, porque foi o que trouxe de casa. É muito possível que você, Anne, tenha trazido da casa da sua mãe valores que você aprendeu com ela e que para você é muito importante, por exemplo, quando vai comprar as frutas, escolher as frutas impecáveis. Foi no exemplo certo. A doutora Raquel não admite chegar em casa com as frutas batidas, machucadas, tem que ser frutas impecáveis, né, Raquel? Você me verá nos mercados de hortifruti cheirando as mangas Palmer para saber se estão maduras. Aprendi com mamãe. Aí, digamos que chega em casa alguém com uma fruta que chegou lá machucada. Como é que você vai lidar com o desagrado? E a gente não se dá conta, gente, que tem por trás disso valores que são importantes. Pontuo mais uma vez, inclusive, o que você trouxe anteriormente lá atrás sobre, para o casal, quanta diferença isso vai fazer. Doutora Raquel, nós estamos finalizando, sim. Conclua, feche a sua ideia sobre valores para esse encontro. Está escrito, pelos seus frutos os conhecereis. Ela falou sobre a raiz, Salmo 1, está valendo. Salmo 15, está valendo. Mas eu deixo aqui para você a videira verdadeira. Mantenha-se conectado, ligado. E então a vida se torna possível. Anne. Um dos valores que existem é a esperança. E aí eu me lembro de Lamentações, capítulo 3, não me lembro o verso, se é 21 ou 22, que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A responsabilidade de gerar esperança é minha. E por que eu trago essa palavra para o final? Justamente porque pode ter pessoas se questionando. Como é que eu faço? Por onde eu começo? Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança e tenha esperança. Comece por aí. Para fazer os ajustes, como a Darleide falou, entre casal, com os filhos, entre família, de que é possível para que a gente continue caminhando cada vez mais de mãos dadas com o Senhor, para que Ele faça a obra em nós e os nossos valores sejam cada vez mais alinhados, como ela bem disse, com os princípios do reino. É isso. Obrigada, meus amores. Agradeço. Muito obrigada a você. Bom, as redes sociais das meninas vai aparecer aí para você, apareceu ao longo do programa, facinho de você encontrar, Raquel Fonseca, e isso é muito bom, ter essa oportunidade de entrar em contato. O seu Instagram, Anne? anelisefonseca.mentora. anelisefonseca.mentora, anelisefonseca.mentora, para você encontrar no Instagram, poder bater papo, interagir.
tá bom? Aparece aí no seu vídeo, anelisefonseca.mentora. E as duas são mentoras, podem marcar mentoria com essas duas, que são incríveis. Meus amores, obrigada pelo carinho. Eu espero que verdadeiramente você considere parar e pensar para listar os seus valores, o que realmente é importante, constitui o seu caráter. Faça uma reunião em família. Ensine para os seus filhos, estabeleça com seus filhos, apresente aos seus filhos os seus valores. Construa nos seus filhos também valores que perdurarão por toda a vida, especialmente o valor da fé, da espiritualidade em Deus, que faz em nós obra transformadora. Quando nós estávamos desalinhados, Ele nos põe nos trilhos e nos faz novas criaturas. Um abraço e até o próximo.